Como é bom, né, meu irmão? Entrar em guerra logo cedo, para acordar. O inimigo não dorme não, irmão. É bom vocês acordar. Os tempos estão maus, viu? Os tempos estão maus. Nós temos que levantar clamor, levantar com autoridade. A igreja de Deus não é fraca. A Bíblia diz que as portas do inferno é que não vão resistir à igreja. É a igreja que vai, é a igreja que rompe, é a igreja que conquista. Nós somos representantes de Cristo aqui. A Bíblia que diz: somos embaixadores de Cristo na terra. Temos que entender isso e andar com isso em nosso coração, com fé nessas palavras, e dessa forma manifestar essa realidade. É pela fé que fazemos isso. O diabo lança 1001 coisas na sua cabeça e você esquece da palavra de Deus. Esquecemos das promessas, esquecemos do que Jesus falou, do que Jesus determinou, direcionou, ensinou, por causa das nossas coisas. Amém? Já foi pregado aqui, não foi uma vez, duas vezes. Nós temos que entregar todas as nossas petições ao Senhor, descansar e confiar, e andar na palavra, andar na promessa. Aleluia. Beber água. Acho que eu arrependi, hein, de não ter ligado, mas tá bom. Irmãos, nós estamos estudando, pelo menos analisando o livro de 1 Coríntios. É isso, né, Marcos? Não é segunda não, é primeira? Então tá bom, estou no lugar certo. O Marcos Túlio, pastor Marcos Túlio, semana passada estava ensinando no capítulo 11, certo? Hoje nós vamos começar aqui no capítulo 12 de 1 Coríntios. Fala sobre os dons espirituais. Eu tenho certeza, preste atenção, tenho certeza, você que está vendo a live, compartilha, manda bastante, porque eu tenho certeza que o Senhor vai responder muitos questionamentos, com um pouquinho que vamos ler aqui hoje. Muitas coisas serão respondidas, muitas confusões serão desfeitas, porque nós vamos entender os dons espirituais. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 12, vamos começar lendo e a gente vai, aos pouquinhos, vamos destrinchando aqui as passagens, amém? Amém. Vamos lá, 12, versículo 1. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que tenhais desconhecimento. Sabeis que, quando éreis pagãos, de uma maneira ou de outra, fostes fortemente atraídos para os ídolos mudos. Portanto, eu vos afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode dizer: maldito seja Jesus. Da mesma forma, ninguém pode declarar Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Existem diferentes tipos de dons, presta atenção, mas o Espírito é o mesmo. Existem várias formas de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversas maneiras de atuação, mas o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Versículo 7. A cada um, contudo, é concedido a manifestação do Espírito, com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo Espírito é a palavra de conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito é outorgada a fé, e a outro pelo mesmo Espírito, pelo único Espírito, dons de curar, a outros poder para operar milagres, a outros profecias, a outro discernimento de espíritos, e a outro variedade de línguas. Entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas estas ações, e ele distribui individualmente a cada pessoa conforme deseja. Até aqui por enquanto. Glória a Deus. Então nós vemos que os dons espirituais são dados pelo Espírito Santo, a fim de que todos sejam, aqui diz, beneficiados. Então existe propósito do único Espírito, do único Deus, amém? Temos que entender que tudo vem do Senhor e para a edificação da igreja. Então tem propósito nisso e não tem confusão, já que é o mesmo Deus atuando de maneiras diferentes, como diz a palavra aqui, com indivíduos diferentes, em situações diferentes, porém um propósito eterno no Espírito. Vamos
começar aqui devagarzinho, versículo por versículo, e vamos destrinchando, amém? Então aqui no 1 ele fala a respeito dos dons espirituais. Quero, irmãos, que não tenham desconhecimento. Então, para começar, o que ele está falando? Eu quero que vocês tenham conhecimento que existe os dons espirituais. Então a igreja de Deus tem que entender, tem que ter conhecimento que existe esses dons espirituais dados por Deus. Amém? Então ele já falou, não quero que vocês tenham desconhecimento disso. Eu quero que vocês sim tenham conhecimento que existem esses dons, e eu vou falar sobre eles e para que eles servem. Então entenda isso, tá? Amém? Tem lugar que não se acredita, né? Tem lugar, tem igreja que não se acredita, mas ele está falando, eu não quero que vocês tenham desconhecimento. Eu quero que vocês tenham conhecimento disso. Então já começa falando isso, amém? Sabeis quando ireis pagãos e tal. Ele está falando que de maneira ou de outra, sem Deus, todos são levados à idolatria. Vamos pular aqui. É interessante no versículo 3 aqui, ó, para a gente começar a discernir as coisas. Ele fala, ninguém fala Jesus seja amaldiçoado, ou fala mal de Jesus pelo Espírito Santo, né? Então a gente entende que quando a pessoa começa a amaldiçoar Jesus, a amaldiçoar as coisas de Deus, o reino de Deus, nós sabemos que essa pessoa está sendo movida provavelmente por um espírito diabólico, um espírito demoníaco. Essa pessoa está endemoniada, vou falar claramente. Essa pessoa está endemoniada, amém? Essa é a verdade. E também digo que ninguém diz Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo de Deus. Mesmo que a pessoa ainda não se tenha convertido, de alguma maneira se é liberada do coração dela aquilo, de alguma maneira o Espírito atuou na vida dela ali para poder falar isso, porque isso é uma afirmação, isso é uma testificação do Espírito Santo. É Ele que testifica, afirma que Jesus Cristo é o Senhor. Por isso que eu falo muitas das vezes, falo assim, as pessoas lá fora, os incrédulos, eles não entendem como é que a igreja sobrevive há tanto tempo, como é que teve Nero que perseguiu os cristãos, teve Coliseu que jogou cristão junto com os leões, perseguiram a igreja, tentaram queimar todas as Bíblias, tentaram acabar com tudo. E hoje em dia a ciência e tudo mais, como é que ainda existe pessoas que creem em Jesus? Como é que a igreja ainda continua crescendo? E eu sempre respondo, porque não é algo natural, não é algo mental, é algo testificado e revelado pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que testifica no nosso coração que somos filhos de Deus e que Jesus Cristo é o Senhor. Por isso que nós temos fé até o fim, porque sabemos que não vem de nós, é o Espírito que testifica. Quando nós estamos abatidos, o que acontece? A nossa fé está diminuindo, vem a presença de Deus e o Espírito Santo vem e fortalece essa afirmação no nosso coração. Nossa fé é fortalecida pelo testemunho do Espírito Santo. Por isso que eu digo, uma pessoa sem o Espírito Santo, ela não consegue demonstrar a sua fé, manifestar a sua fé. Porque se estiver só no campo da mente, ela vai ser de alguma maneira ali persuadida por algum tipo de ciência, por algum tipo de filosofia. Mas quem tem um testemunho do Espírito Santo, isso não alcança. Vai alcançar ali talvez a mente dela, mas o coração dela vai estar queimando em Jesus. Aleluia. Vamos entrar nos dons. Só queria falar isso aqui rapidinho, que é importante também. Vamos embora para os dons, né? Então ele começa no 4 falando, existem diversos tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Já falei sobre isso, né? Os dons são diferentes, mas o Espírito Santo é que distribui conforme Ele quer, né? No 5, existem várias formas de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversas maneiras de atuação. Rapidão aqui, antes de entrar nos dons. Aqui está falando, existe diversas maneiras de atuação de quê? Dos mesmos dons que Deus distribui. Porque Deus distribui aos indivíduos, aos irmãos, aos que pedem, aqueles conforme Ele quer, diz a palavra de Deus. Amém? E essas pessoas são diferentes entre elas, e Deus usa também de diferentes maneiras, porém para o mesmo propósito. Eu costumo falar que o Senhor tem uma caixa de ferramentas. Imagina que o Senhor tem uma caixa de ferramentas, né? E dentro dessa caixa tem martelo, marreta, serrote, aquela lima, né? Tem a estopa. Para cada ocasião ele vai usar uma ferramenta para um propósito dele. Sim ou não? Tem algumas situações que não adianta martelo.
tem que ser marreta. Tem algumas situações que não adianta estopa, tem que ser serrote. E o Senhor sabe usar essas ferramentas. Assim, eu creio que é o corpo de Cristo. Amém? Se você for analisar a diferença de Paulo para Pedro, tem uma diferença interessante. Quem lê a palavra conhece. Tem a diferença da primeira pregação de Pedro em Atos dos Apóstolos. Ali pode ver no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. A primeira pregação do Pedro cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que ele estava cheio do Espírito Santo. Ou seja, não era Pedro falando somente. Era Pedro cheio do Espírito Santo. Pedro era um covarde que negou Jesus. Ele achava que era valente. Ele realmente achava que era valente. Tinha uma espada, saía cortando a orelha dos outros, achando que era valente. Mas Jesus conhecia Israel e disse: Pedro, você ainda vai converter, aí você vai ver. Quando você for cheio do poder, Jesus falou: vão para Jerusalém, eu vou encher vocês de poder, para vocês serem minhas testemunhas. Só com essa espada, só com essa vontade, não adianta. Precisa do poder, precisa dos dons. E a Bíblia diz em Atos capítulo 2, que Pedro, cheio do Espírito Santo, se levantou e pregou para mais de 5.000 pessoas. O que ele falou na pregação? Quem lembra? Ele falou muita coisa, mas basicamente foi: vocês mataram o Messias. Arrependam-se, seus assassinos. Praticamente isso que ele falou. Olha a pregação, dura, né? Imaginei eu pregando: nossa, Claudemir é dura, hein? Chamando as pessoas de assassino, jogando na cara os pecados. Foi isso que... Mas ele estava cheio do Espírito Santo. O que aconteceu? Todos ficaram aflitos. O que fazemos? Se arrependeram 5.000. A igreja já começou com 5.000, mais os que já estavam lá em Jerusalém. Você vê como é que foi a primeira pregação de Pedro. Esse é Pedro. Lá no livro de Atos também, mais à frente, vemos Paulo em Atenas, na Grécia, onde tinha muitos ídolos espalhados, né? Muitas estátuas, parecia até uma cidade aqui, não vou falar o nome não. Aí tinha os ídolos na cidade, e ele ficou indignado. A Bíblia diz que ele estava indignado com a idolatria da cidade. Ou seja, ele podia muito bem fazer essa pregação de Pedro, mas não, ele foi chamado lá para os sábios da época, para os governadores, para falar: o que você está falando? E ele falou totalmente diferente. Ele falou: eu vi que vocês são muito religiosos, e vi também um altar do Deus desconhecido. Eu vi que tem muitos altares, mas tem um Deus desconhecido, e eu vim falar desse. Viu a diferença de Pedro para Paulo? Os dois foram usados pelo Espírito Santo, mas como está falando aqui, ó, são muitos ministérios, mas o Senhor atua de várias maneiras. Pedro é um tipo de martelo, de serrote, de marreta. Já Paulo já é diferente. Tão cirúrgico quanto, até mais. Porém, Deus usando de uma maneira diferente, com sabedoria. Paulo tinha muitas comparações, né? Ele usava o exército, o centurião, para poder comparar com as coisas de Deus, com o reino de Deus. Então ele usava dessas coisas que ele via ali na cultura, para trazer. Era um evangelho mais simples, porém poderoso, amém? Então é assim que Deus atua dentro do reino e dentro da igreja, do corpo de Cristo, amém? Continuando aqui no 7. Cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Então, quando o Senhor está movendo dentro da igreja, no meio do corpo, ou até mesmo com os irmãos no dia a dia, através dos dons, Ele quer que pessoas sejam beneficiadas. No caso aqui, todos sejam beneficiados. Então, quando você está numa reunião, o Senhor deseja que você seja beneficiado de alguma maneira. E o irmão do lado pode ser o instrumento para isso. Por isso que eu sou insistente. Eu falo para vocês que eu sou insistente. Eu sou. Por isso que eu falo: irmão, levanta e deixa o Espírito te guiar. Vai orar com alguém, vai ser instrumento na vida de alguém. Porque é isso que Paulo está falando aqui. A igreja é reunida, Deus derrama dons para quê? Como diz o Benihim, para fazer piquenique espiritual? Não. Para edificação do seu irmão, para edificação da igreja, para crescimento, para benefício. Por isso recebemos os dons. Ou por isso que o Senhor deseja derramar dons na sua vida, te entregar dons. O Espírito Santo é que define. Nós temos que entender isso para ser uma igreja forte. Porque o que eu vejo hoje, não aqui, graças a Deus, aqui não, mas o que eu vejo por aí é a igreja cheia, às vezes cheia, nem tanto, e aí vem, senta como se fosse um teatro,
e fica assistindo o que está acontecendo. Assistindo o irmão cantar, desafinar, errar a nota, assistindo o pregador para ver se ele é legal ou não é, assistindo. Não participa, não louva, não canta, não adora, não presta o seu culto. É um culto, não é uma apresentação. Amém? É um culto a Deus. Eu vim prestar meu culto. O irmão do teclado, a irmã do teclado está te ajudando a fazer isso. Com harmonia. Não é melhor cantar com harmonia do que só na palminha? Cada um vai para um lado. Se deixar todo mundo cantar só na palma, cada um vai para um lado. Então o ministério de louvor vai ajudar. Entrando ali nas harmonias, para poder ajudar a igreja a cantar, para você prestar o seu culto. Amém? E ser o instrumento de Deus, através dos dons, para edificar o seu irmão. Por isso orar uns pelos outros, deixar o Espírito mover. Quando o ambiente muda, você é cheio, o Senhor começa a mostrar as coisas, começa a direcionar a hora com o irmão. Você vai lá, ora, e você é bênção na vida dele. Quando você não vai, pode ser que aquele irmão saia da mesma maneira que entrou. Deus vai usar a sua vida, usar os dons que Ele te deu. Os dons são para trabalho, irmão. Não vai fazer como na parábola dos talentos, que o fulano lá enterrou o talento, não fez nada com o talento, recebeu de Deus talento, recebeu o dom e nada fez. O que acontece lá? Servo mau. Lembra ou não lembra? Servo meu, eu te dei os talentos, eu te dei dom. Para quê? Para que é? Para edificar a minha igreja, para edificar, para multiplicar, para ser bênção no meio do corpo. Às vezes a pessoa fica pensando, é o pastor que vai fazer uma campanha, é o louvor que vai fazer alguma coisa acontecer. Não, irmão. Todos aqui, a grande maioria recebeu dons. A Bíblia diz que tem dons de várias maneiras. Aqui estamos falando dos dons espirituais. Recebeu, trate de fazer multiplicar. Porque no final será cobrado. Cadê meus dons? O que você fez com o que eu te dei? Tive medo, né? Foi o que ele falou lá. Fiquei preocupado, tive medo, fui jogar bola, fui não sei o quê. Não adianta, tá? Bora. Então nós sabemos que os dons são dados para benefício de todos, edificação de todos. Quer falar, Marcos? Agora? É agora que você quer falar? Amém, pode ser. Filma ele aí, ó. Pastor Marcos Túlio. Não precisa me filmar, não, só me escuta. Não, mas é que eu até estava lendo aqui um texto. Eu quero só compartilhar bem rápido, porque muitas vezes as pessoas ficam, mas eu não tenho dons, né? Os dons espirituais. Só que a nós foi nos dado dons de todas as espécies, como a própria palavra do Senhor, ela acabou de falar. Ele não menciona todos, ele menciona alguns dons, né? E o manifestar aí desses dons espirituais. Só que lá em Romanos, no capítulo 12, ele fala assim, temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Presta atenção a partir de agora aqui, Se o teu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensina. Se é encorajar, haja como encorajador. O que contribui, coopere com generosidade. Se é exercer liderança, que a ministre com zelo. Se é demonstrar misericórdia, que a realize com alegria. É porque assim, às vezes a gente fica muito pego naqueles dons específicos ali, e a gente acha que tudo depende de você sentir algo sobrenatural da parte de Deus, como o Claudemir bem colocou. Muitas vezes você não está sentindo nada, mas quando você se coloca na condição de um servo, de alguém que entende o chamado de Deus, o propósito de Deus para a sua vida, e você vai ministrar sobre a vida de uma pessoa, Deus ele vai te capacitar e Ele vai te usar naquele momento, de repente com um dom que de repente você acha que nem tem, mas Deus vai realizar ali. Ele vai usar um dom que pode ser que você nem tenha, mas se Ele quiser te usar, Ele vai te usar, Ele vai te capacitar naquela hora com aquele determinado dom. Mas o que eu quero só focar mais aqui é que vocês estão vendo que existem dons que nós temos, que é o dom de servir, é o dom de encorajar, é o dom de contribuir, é o dom de exercer liderança. Então são coisas que nos foi dada, que também é da parte de Deus, que nós devemos usar na igreja. Porque muitas vezes na igreja, onde quer que nós estejamos, só que são coisas práticas, né? Não é coisa que...
Porque você já viu que tem pessoas que você olha para ela, parece que você não consegue meio chegar perto dela. Mas tem pessoas que parece que ao olhar para ela você já quer estar junto, você quer dar um abraço. Por quê? Porque ela tem um dom para ir. É um dom dado por Deus. Então, se você tem, exerça, sirva, escute as pessoas, seja um ouvinte, mas vamos de fato exercer os dons aos quais Deus nos deu, porque afinal de contas assim nós vamos estar beneficiando toda a igreja. Amém? Aleluia. Isso mostra também o que eu estava falando, que os dons são para beneficiar a todos, né? Para edificar uns aos outros, na verdade, né? E o Marcos Trudo colocou aí, bem colocado, que, como ele disse aí, qual que é a referência, Marcos? Romanos 12, né? Que também existe dons para profetizar, para apaziguar. Isso também é dom da parte de Deus e também para edificação da igreja. Precisamos exercer nossos dons, né? Eu vejo às vezes, irmãos, nós não vamos entrar nessa onda de assistir culto. O culto é para o Senhor, não é assistido. Eu vou prestar o meu culto. E também vou servir na igreja. Servir com os meus dons. Quando o irmão está tocando é um dom natural, certo? Mas ele está servindo aqui para edificação da igreja, onde todo mundo está junto, adorando e louvando a Deus, amém? Vamos entrar aqui no dom do Espírito mesmo. No 8. Esses aqui são dons espirituais ou sobrenaturais, se você quiser entender dessa maneira. Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, e para outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. São dois dons parecidos, né? Porém distintos em alguns aspectos que eu já até vou falar aqui agora. Tem gente que confunde a palavra de sabedoria quando alguém é usado, ou Deus trabalha com alguém ali na igreja com dom de palavra de sabedoria. Muitas pessoas acreditam ser uma profecia. Acredita que está recebendo uma profecia, porque a palavra de sabedoria, ela geralmente fala do futuro. Ou Deus é um dom de... Deixa eu falar uma coisa aqui. Existe nos dons espirituais, esses que vamos ler, são 9. Esses do Espírito mesmo, do Espírito Santo. São 9 dons. E eles estão divididos em categorias. São 3 categorias. São a categoria de revelação, que são dom de palavra de sabedoria e conhecimento. E discernimento de espírito é considerado dons da categoria de revelação. O dom na categoria da fala, que são de profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. E os dons de poder, que é o de cura, de receber milagres e de operar milagres. Vamos falar sobre eles aqui, tá? Vamos começar pelo dom da palavra de sabedoria. Então as pessoas acreditam estar recebendo uma profecia, porque lá no Antigo Testamento os profetas, né, quando iam profetizar sobre as nações, Deus mostrava, revelava, né, o futuro. Então eles acreditam ser palavra, uma profecia, mas não é o dom de profecia. É a palavra de conhecimento, de sabedoria, desculpa. Onde Deus, muitas das vezes, para edificar alguém ou a igreja, traz uma revelação do futuro ou de algo próximo, e acompanhado de quê? De uma palavra de sabedoria ou uma direção de Deus. Acompanhado a dar uma revelação do futuro, de algo que está para acontecer, ou que Deus quer desfazer, e junto com aquilo uma palavra de sabedoria para conselho, ou até mesmo para uma quebra, ou para desfazer aquilo que está por vir. Essa é a palavra de sabedoria. Eu creio que eu tenho esse dom. Deus me usa muito nisso. Traz muito essas palavras de sabedoria e de conhecimento. A de conhecimento é parecida, porém geralmente mostra mais, também para edificar o indivíduo, a igreja de Deus, mostra mais coisas que aconteceram. Coisas que aconteceram, que Deus quer trabalhar, que Deus quer trazer também uma direção, onde você ali como servo de Deus, né, que está sendo usado, é que vai ser guiado ali em questão a essa palavra de conhecimento. Então a diferença da palavra de conhecimento, os dons, e a palavra de sabedoria é essa. Geralmente a de sabedoria mostra o futuro, acompanhado com a palavra de Deus, um conselho de Deus. Tipo, Carlinhos, eu vejo, um exemplo, tá? Deus está me mostrando aqui, amanhã vai chover. Não, nem vou falar muita coisa séria, só para a gente entender. Então, a palavra de conhecimento, de sabedoria, arruma um guarda-chuva para você não se molhar. Entendeu?
Pegou o Espírito? Claudemir, foi o exemplo de José, né? Quando Deus trouxe a revelação do sonho, né? Ele também trouxe a palavra de sabedoria, né? Do que iria acontecer e o que fazer para... Lembrando aqui o que o Marcos está querendo falar. Quando José interpretou o sonho, né? Vai ter 5 anos de seca. A palavra, aí veio a revelação, né? Aí veio a palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria é: vamos, que tal arrumar alguém de confiança e guardar nos celeiros e tal. Deu todo aquele conselho para Faraó. O Faraó, é mesmo. Então, fala, Carlinhos quer falar? Não, dá um microfone aí, senão ninguém vai saber. As duas palavras de sabedoria, as duas andam juntas. Geralmente, quando tem uma palavra de conhecimento, Deus já traz a palavra de sabedoria. Exatamente. Mas eu quero deixar bem claro, irmãos, está vendo que é interessante? As pessoas confundem. Quando recebe essa palavra de sabedoria, elas acreditam que é uma profecia de Deus, que é uma profecia do Senhor. E não é profecia, é uma direção do Senhor. Deus está mostrando algo. E muitas vezes também para confirmar. Comigo acontece assim: você quer receber uma palavra, eu recebi uma profetada lá no monte. Eu escuto muito isso. Fui no monte, apareceu uma pessoa do nada, saiu de dentro de um buraco, estava lá 5 dias, e saiu e deu uma profetada em mim lá, nada a ver. Já escutei demais. Por que recebeu? Porque não entendeu o dom da palavra de sabedoria. Amém? Não entendeu esse dom. É para confirmar no seu coração também. Quando Deus, e também para livrar de você, para ter um conselho da parte de Deus, né? Vem de Deus isso aí. Deus está te direcionando ali. Você tem também que se alinhar com isso. Amém? Entenderam sobre a palavra de sabedoria, de conhecimento, o dom? Sim ou não? Ficou claro? Vamos continuar então. Então já foi a palavra de sabedoria e a palavra de conhecimento. No 8, né? No 9. Pelo mesmo Espírito é ortogada a fé. Dom de fé. Não é a fé que nós temos. A Bíblia diz que todo mundo tem uma porção de fé. Esse é um dom sobrenatural, é um dom de Deus de fé. Ou seja, é um dom onde nós somos capacitados pelo poder de Deus ou pelo Espírito de Deus, né? Porque esse dom aqui se qualifica na categoria de poder. Dons que exercem poder, é o dom de fé. É o dom que você recebe os milagres. É um dom que Deus parece que amplifica a sua fé de uma maneira sobrenatural para você receber de Deus, para acontecer milagres através da sua vida. Para quê? Como tudo é para edificação da igreja e para benefício de todos, você se torna ali o quê? Um espelho, uma vitrine, onde as pessoas vão te ver, vão ver o milagre de Deus na sua vida, vão ver o sobrenatural e vão falar: Deus é poderoso. Isso vai testificar e fortalecer a igreja. Amém? Então todos os dons é para quê? Para a edificação da igreja. E o dom da fé é para que você receba os milagres. Eu acredito que, pelo menos eu tive a experiência desse dom. Em 2013 eu fiquei doente, para variar. E também muitas pessoas orando e tal. Eu fiquei uns 2 meses passando muito mal. E ver o irmão, muitas pessoas oraram. Eu recebia todas as orações. Claro, é bom receber orações. Mas um dia no culto aqui, o irmão saiu do nada. Muitas pessoas já tinham orado comigo. E eu recebi, amém, glória a Deus, mas eu ainda estava sentindo mal. O irmão saiu comigo do nada, pôs a mão em mim: Deus está te visitando e você está curado. Saiu. Irmão, na hora, não sei o que aconteceu. Eu sabia que eu tinha sido curado. Veio uma convicção, não era de mim. Você entende? Eu não conseguia achar dúvida, eu procurava dúvida. Não é estranho você procurar dúvida e não encontrar? É uma coisa de louco, é coisa de Deus. E eu sabia, aquilo ficou uns 3 dias em mim, assim, ó. Eu tentando achar dúvida, não conseguia. Era uma convicção total e veio do céu. E eu realmente fui curado ali. Então, eu creio que o dom da fé é dessa maneira. É uma coisa que você não controla, é de Deus, é um dom do céu, para você receber os milagres, para você vivenciar os milagres. Amém? Assim como aconteceu lá na Cova dos Leões com Daniel, né? Aquela fé ali só pode vir do céu, é um dom. Então o dom de fé é esse que também o Espírito distribui.
e também serve para edificar a igreja, mas desta maneira ele funciona. Para você ter fé sobrenatural, uma fé da parte de Deus, é um dom. Não é você que adquire, não é você que aumenta a fé, não é a fé salvística. Essa fé todos têm. Cada um de nós carregamos a nossa fé, mas não é dessa que eu estou falando, é um dom especial da parte de Deus, amém? É diferente. Vamos lá. Está no 9, né? Na segunda parte do 9 aqui, ó, do versículo 9. Há outro pelo único Espírito dons de curar. Dom de curar a gente já sabe. Também é um dom manifestado pelo poder de Deus. Esse dom é visível, ele é físico. O poder de Deus atua no físico, curando realmente doenças físicas. É um dom também que aqui diz para alguns, né? Pelo mesmo Espírito, para outros, pelo único Espírito, dons de curar. Então, esses dons são distribuídos. Existe realmente pessoas que podem ser usadas em cura. Deus pode usar ali de várias maneiras, mas tem gente que tem o dom dado por Deus para curar enfermidades físicas. É o poder de Deus atuando ali, curando mesmo. Assim como Jesus, como os apóstolos, você vê, né? Deus curando pessoas através do dom. Isso aí não precisa falar tanto, né? Mas está na categoria de poder. É um dom que exerce o poder de Deus no físico. Glória a Deus, é manifestação física mesmo. Se está, vai sair no exame, né? A sua cura vai sair no exame, a sua cura todos vão ver. Não é uma coisa que vai ficar oculta, não. É uma coisa física. Fala, Vilela. Quando você fala, por exemplo, dom de curas, o cara que não tem fé, ele recebe cura? O cara que não tem fé? Você tem fé, o cara que ora está cheio de fé, mas o cara que vai receber não tem, ele não acredita. Eu creio, isso é uma coisa que eu acredito, não está específico aqui, né? Porém, eu acredito que sim. Eu acredito que mesmo a pessoa sem fé, ela é curada. Porque não vem dele, né? É um dom do Espírito Santo. É um dom, é diferente. Eu acredito que não é da mesma maneira, por exemplo, eu sei que tem algumas passagens, né? Que não deixa claro que a pessoa foi curada pela fé. Não deixa claro. Mas a gente pode deduzir, porque tem uma passagem que, não lembro acho que foi Paulo, olhou para o rapaz e falou, viu que tinha fé para ser curado, né? Então ele percebeu que ali tinha fé naquela pessoa para ser curado. Mas eu acredito que como se trata de um dom específico e especial, não é para ele. Eu posso orar. Você pode orar para curar, ungir, e Deus pode fazer. Não quer dizer que você tem o dom da cura. Porque a Bíblia também tem a passagem. O presbítero unge o enfermo, a oração do justo vai curar o enfermo, certo? Sim ou não? Não quer dizer que eles têm um dom de curar. Fala, hoje tá bom, né? Todo mundo quer falar. Todo mundo participando. Estava até meio-dia hoje. Tô brincando. Não, é porque na realidade, só fazer um parênteses, porque quando Deus dá um dom... Oi, não acabou não. Acho acabou que não, pensei que tinha acabado. Quando Deus dá o dom através do Espírito Santo de Deus, dá um dom para uma pessoa de realizar milagres, o dom foi dado para a pessoa realizar milagres. Então eu creio que de fato pessoas que às vezes não, vamos dizer assim, não têm a medida de fé para ser curada, mas através do dom, da fé da pessoa que tem o dom, ela vai receber o milagre também, né? Agora uma outra coisa importante aqui, que o Claudemir até colocou, mas só dar uma ênfase maior aqui, é porque muitas vezes a gente acredita que, não, eu não tenho esses dons, eu não tenho um determinado dom, por isso eu não vou orar com alguém que esteja enfermo. Eu quero te dizer o seguinte, isso aqui são dons espirituais, são dons que o Espírito nos dá. Então tem pessoas que têm um dom específico para realizar algumas obras, né? Foi dada a ela. Só que o Espírito Santo de Deus, se nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, ele pode nos usar em qualquer uma dessas circunstâncias, exercendo qualquer um desses dons em momentos específicos. Isso mesmo, eu também creio dessa forma. Na ausência de outro, né? Deus vai usar aquele ali mesmo, né? Vai usar aquele ali, vai capacitar naquele momento. Não quer dizer que ele tem o dom, aquele dom específico. Porém, Deus pode sim usar um cristão, um crente ali naquele momento para situações específicas. Vai, Carlinhos. E isso também não torna a pessoa melhor que ninguém. Vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá, Carlinhos. Em nome de Jesus, vamos chegar. Não sei, vamos ver. Sim, eu esqueci de dar um exemplo. Vou voltar aqui rapidinho, porque acho que os exemplos também eles ajudam a gente a entender os dons. Esse é o exemplo do dom de palavra de
de conhecimento que eu falei aqui. Eu creio que eu tenho... Creio não, tenho certeza. Creio, né? Eu tenho esses dons. E Deus que trabalha comigo nesses dons. Eu lembro que eu fui com a Juliana, minha esposa, orar com um casal que era daqui. Eles estavam com muitos problemas no casamento e tal, enfrentando uma batalha. E nós fomos lá orar na casa deles mesmo. E chegamos lá, começamos a orar e tal. A moça estava com muitos problemas, mais do que o rapaz. E quando eu estava orando com ela, eu vi a revelação, né? Como a gente falou, está classificado o dom de palavra de conhecimento e sabedoria, está ligado ao dom de revelação. Eu vi a moça com 8 anos, eu acho. Eu vi ela vestida com uma roupinha de criança e tal. E eu vi ela sendo violentada, criança. Eu vi aquilo, fiquei até muito preocupado, porque era uma coisa muito séria, né? E dentro naquela circunstância ali, eu não sabia como é que eu ia lidar com aquilo. Aí cabe agora a sabedoria do servo, né? Isso aí, Deus, aí é você também. Porque eu entendi que os dons espirituais é o Espírito de Deus trabalhando junto com você. Tanto é que fala, né? O Espírito do profeta está sujeito ao profeta e tal. Não é aquela coisa, foi Deus e pronto. Não, você também tem a maneira de falar, tem a maneira de lidar com aquilo. Você tem que pedir a sabedoria, o entendimento. Está sensível a Deus para não estragar tudo. Então eu peguei e falei, eu preciso expor isso de uma maneira mais... Mas foi tão bom, porque na hora que eu falei para ela, irmã, eu vi você, criança, no lugar assim assado, com 8 anos. Quando eu falei isso, ela já caiu em choro e já confessou. Glória a Deus, não precisou eu falar. Ela já confessou pro rapaz que não sabia. Assim, aquilo estava prendendo ela no casamento, né, na intimidade. E Deus ali fez uma obra, nós oramos em relação àquilo. Aí Deus também já deu a palavra de sabedoria, né? Já veio tudo junto, como o Carlinhos falou, tá tudo meio que junto ali. E isso aconteceu, sem brincadeira, 3 vezes. 3 casais daqui, ou que era daqui, não vou, né? Entrar em detalhes. Onde eu estava orando, Deus mostrou violência sexual. E das 3 maneiras foi meio parecido. Quando eu falei, te vejo assim, a pessoa já confessava, já sabia o que era. Então Deus já trabalhava ali, já começou a trabalhar, libertando e abençoando. E isso trouxe o quê? Benefício, como está falando aqui no versículo 7. Benefício para o casal, trouxe libertação emocional, trouxe libertação espiritual, que às vezes o diabo usa desse trauma para oprimir, para tentar amarrar. E aí Deus quebrou, desfez tudo isso com simples para ele, né? Mas assim, com o quê? Com dom que eu não neguei. Imagina se eu não fosse usar meu dom lá. Está vendo a importância de você colocar seus dons? De você se disponibilizar em Deus? Que através de mim Deus fez essa obra lá. Se eu tivesse ocupado com outras coisas, eu não tivesse sido, Deus poderia ter levantado outro? Poder ele pode, mas e aí? Depois ele ia cobrar de quem? De mim, né? Vamos lá. No 10, né, que eu estou? Curar, vamos logo aqui. A outro, no versículo 10, poder para operar milagres. Agora vem a diferença do dom de fé, que é para receber milagres. É você que tem uma fé sobrenatural para receber milagres, vivenciar milagres poderosamente em Deus. E agora o dom para realizar milagres. Também é um dom, que eu acredito que sejam maravilhas, né? Que fala sinais e maravilhas e curas. Eu acho que está distinto aí. Tem coisas, por exemplo, igual Jesus transformou água em vinho. Foi um milagre, né? Mas ninguém foi curado ali. Foi um milagre para mostrar o poder de Deus, mostrar que Jesus é o Messias. É um exemplo que eu estou dando. Eu acredito que também existe dons para isso. Para a pessoa... Tem gente que acha estranho, né? O cara fica orando para Deus mover na justiça. Tem crítica assim, não tem? Que acha errado orar essas coisas. Mas é um milagre, irmão. É aqui, ó. Dons. A pessoa que tem um dom, ele fala, acabou. É o dom, tá? Vilela, eu creio também dessa maneira. Se é dom, foi Deus que deu, é Deus que assina embaixo. Aí eu estou cooperando, né? Claro, estou sendo ali, tá usando a minha voz, está usando a minha vida ali, mas porém, com a inspiração da parte de Deus. E vai acontecer um milagre, sim. Vai acontecer um milagre, às vezes, né? Quantas vezes a gente já viu, Deus vai te tirar da cadeia hoje para você voltar. E o cara é impossível de sair. E acontece aquele milagre, é um milagre. É um milagre, eu acredito que Deus está atuando nesse dom. E tem pessoas que têm esse dom, dado pelo Espírito Santo, para a edificação da igreja, aleluia. Então é o dom de realizações
de milagres. Não é errado orar isso não, irmão. Tudo isso glorifica a Deus, edifica a igreja. Se não for para edificar a igreja também não adianta. É para edificar, para fortalecer. Agora vamos entrar aqui no dom de... Ih, me perdi aqui. Estou aqui. Profecia, né? Dom para realizar milagres no 10, né? E outros dons de profecia. Agora nós vamos entrar na profecia. Qual que é o dom de profecia? Para que serve a profecia? Olha só a profecia aqui do dom. Eu até escrevi aqui. Deixa eu encontrar aqui. Está em 1 Coríntios capítulo 14, 3. A profecia, essa aqui, do dom, ela é simplesmente para exortar, consolar e edificar. Pegou essa? Exortar, edificar. E o que é? Edificar, consolar e exortar. A pessoa acredita que não, que é uma palavra de Deus para o futuro dela. A profecia, aí toma profetada. A profecia nada mais é que uma palavra de Deus inspirada, específica, para exortar um irmão, exortar a igreja, edificar e consolar. Se você recebe uma palavra de Deus e acontece uma dessas coisas, ou até mesmo as três, com você, então é uma profecia. Viu a diferença, irmão? A gente tem que ter conhecimento. A palavra me exortou, realmente eu senti Deus exortando a minha vida. É uma profecia. Ela me consolou, estava derrubada, acabado. Vem a palavra de Deus, a pessoa inspirada por Deus libera uma palavra, libera um versículo, uma oração, e ela é fortalecida. Ela consola, a pessoa sente, que percebe que é Deus falando e é consolada de alguma maneira. Profecia. Edificou? É profecia também. Te edificou, te levantou, te trouxe esclarecimento, queimou no seu coração, ou confirmou alguma coisa. Às vezes você já está orando, Deus já está te enchendo daquilo, e você está, será que não é? Vem uma pessoa que não sabe de nada e pã, em cima, confirma. Não vai ser uma coisa mirabolante. Ó, você vai para Marte junto com Elon Musk. Não é isso. Aí você, amém, será que é isso mesmo? Não, irmão, se está queimando você, o seu ministério, ou algo que Deus está colocando no seu coração. Vem alguém, ele, com a palavra, com a profecia de Deus, confirma. Isso te edifica, te consola. Amém? Tem gente que cai em besteira à toa e vai atrás de revelações. E quem vai atrás acaba dando mal, né? Deus vai cuidar, irmão. Não precisa se preocupar. E essa pessoa que tem um dom de profetizar, ela tem que ter muito cuidado, né? Muito temor, porque dá muitas pessoas, em determinado momento, determinado ambiente onde ela está, ela vai ser usada. E não vai ser todos os momentos que ela vai ser usada. E muitas das vezes acontece que a pessoa pensa, não, eu orei com ele, eu tenho que liberar uma palavra profética. Então, assim, não tem que ter muito cuidado, né, para não virar realmente profetada, né? Eu entendi o que você falou. A pessoa sempre é usada ali naquele dom, não é só em profecia, não. Acredito que acontece em todos os dons. A pessoa, isso, gente, não é controlável. É o Senhor que determina, é o Senhor que move. Por exemplo, nesse dia que eu dei o exemplo, eu não imaginava que ia acontecer isso. Eu não estava nem pensando nisso, foi aí que Deus trouxe. Eu orei com outros milhões de casais, eu não inventei isso. Daquela outra irmã, não. Se Deus mostrou, amém. O dom é do Espírito e também conforme Ele quer mover. E quer edificar. Eu creio que nós devemos o quê? Sempre pedir, Senhor, usa-me nesse dom. Mas que seja o Senhor, não inventa não. Não podemos inventar, temos que ter cuidado, temos que ter o quê? Humildade ali. E deixar, mas o homem de Deus, a mulher de Deus que entendeu, ele vai saber ficar na dele até que Deus move ele, né? Amém. Marcos. E o que a gente sempre insiste muito, né? É o sermos cheios do Espírito Santo. Porque muitas vezes você vai trazer uma palavra de profecia que você nem sabe, você nem imagina. Quantas e quantas vezes as pessoas chegam e falam, nossa, mas foi uma palavra, foi para mim. Foi, não foi para você, né? Mas foi. Por quê? Porque Deus quis que fosse, né? Mas tem um texto bastante interessante, o Claudemir e a toda a igreja. Lá em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 19. Diz assim, enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as palavras do jovem de fato se cumprissem. É quando você está debaixo da direção do Espírito Santo de Deus, quando você está cheio do Espírito Santo de Deus. Primeiro que nós não vamos nos deixar ser conduzidos por sentimentos, emoções,
Mas existe algo muito importante. Deus ele tem um compromisso com nós. Porque Deus tinha um compromisso com Samuel. Vocês estão vendo aqui que a palavra do Senhor diz que Deus estava com Samuel e fazia com que todas as palavras que saíssem da boca dele se cumprissem. Então, Deus ele vai fazer muitas vezes coisas que nós nem imaginamos, mas desde que nós de fato estejamos nele cheio do Espírito Santo. Mas como no fato o Samuel estava tão ali, como que eu posso falar, alinhado com Deus, que o que ele falava não estava distante a ponto de Deus não fazer também, né? Eu creio que realmente ele estava bem alinhado com Deus. E assim devemos estar também. Por que é importante a gente falar essas coisas? Porque eu acredito que nós devemos ser, e Deus também deseja, que nós sejamos uma igreja forte, uma igreja bíblica. E para a igreja ser bíblica, nós temos que nos mover como igreja. Não só espectadores, mas entender que cada um de nós fomos chamados por um propósito no corpo. E também aonde? No mundo. Onde que Jesus falou que é o campo, que está precisando de colheita, precisando de trabalhadores, e reforçando que os dons espirituais, irmão, os dons espirituais é para serviço, é para trabalho, é para receber dom para quê? Não serve para mim mesmo. Eu não posso, a não ser que seja o dom de línguas, né, que me edifica. A Bíblia diz, vamos entrar ali agora. Mas assim, tirando isso, é para edificação da igreja, é para evangelizar, é para levar a palavra de Cristo, é para trabalho. Os dons espirituais realmente é para a obra do Espírito. Carlinhos, vai. No dom de profecia, até os próprios irmãos às vezes têm culpa nisso. Sabe por quê? Porque às vezes Deus te usa você em profecia e tal, aí a irmã conhece uma pessoa que está passando por isso. Não, vamos lá no Claudemir lá, que ele ora e Deus revela para ele. Aí você vai se sentindo tão importante, e fala, não, ela não pode sair daqui da minha casa sem uma palavra. Então você se acha o direito de liberar uma palavra para ela sair de sua casa. E depois quem vai sofrer a consequência na orelha é quem? Claudemir. Amém. Glória a Deus. Mas assim, libera uma palavra da Bíblia. Libera uma promessa. Isso aqui não vai voltar vazio, certeza. Se for o caso, né? Vamos continuar aqui para terminar. Acho que não vai dar para entrar no outro assunto. Vou parar no 11, né? Já está em cima da hora. Então aqui eu estava na profecia, né? No versículo 10 ainda, na segunda parte, diz assim: há outro discernimento de espírito. Esse aqui do discernimento de espírito ainda está classificado no dom de revelação. Esse eu tenho certeza que eu tenho. O que é o discernimento de espírito? De espíritos, né? De espírito. É discernir, entender o mundo espiritual. É compreender o mundo espiritual de uma forma por revelação. Isso é um dom também. Tem gente que não acredita, não tem quem faça. Talvez não tenha o dom, não tem a condição. Ah, mas eu vejo um pouco, Claudemir. Beleza, todo mundo pode, como eu falei, que todos os outros dons você pode alcançar de alguma maneira, mas o dom, realmente, quando é o dom é diferente, é diferenciado mesmo, realmente. Esse dom as pessoas já atribuem a discernir espíritos malignos, né? Somente, mas não é. A pessoa consegue discernir anjo, consegue discernir a presença de Deus, discernir presença diabólica, obras do inferno, essas coisas, discerne tudo, discerne o ambiente espiritual, discerne as coisas espirituais. Inclusive anjos, demônios e por aí vai. Esse aí eu tenho muitas experiências para falar. Muitas. Teve uma vez aqui na igreja, estava tendo uma vigília. Presta atenção como é que funciona. E aí, lá para as 3 horas da manhã, uma vigília mesmo, não era mini vigília não. Lá para as 3 horas da manhã, todo mundo já estava orando muito. Aí começou todo mundo ser cheio, a glória de Deus veio, ninguém falando em língua. Estava uma glória, estava uma presença. E tinha muito barulho, porque você sabe, né? Ninguém começa a bater palma, outros começam a falar em línguas altas, 3 horas da manhã, batendo pé, batendo palma. E eu estava orando com o irmão perto daquela caixa ali, ó. Estava orando bem ali. E o irmão estava recebendo em glória, eu estava escutando tudo, todos os sons ali, estava tudo de um jeito. Tinha uma pessoa, estava mais ou menos ali onde a Lorena está, por ali mais ou menos. E eu estava lá. E ela estava orando assim, a pessoa estava orando e começou, tipo, estou recebendo, né? E começou a bater o pé no chão. Irmão, sem brincadeira, eu estava ali. Quando eu escutei a batida do pé, eu sabia que estava fora. Como? Não sei. Não é sincronia, não sei explicar. Cara,
Tinha todo tipo de som aqui, grito, cantando, batendo palma, que você sabe, estava todo mundo já cheio, mas esse pé bateu, sabe, discerni na hora, olhei, assim, eu aprendi que quando a gente não tem a certeza, é melhor não fazer nada, mas aí eu fui chegando, mas eu sabia, discernimento, e parecia, qualquer pessoa que visse ia achar Espírito Santo. Aí eu cheguei perto, Espírito Santo, né, tá. Pus a mão, comecei a orar. Na hora que eu comecei, demoniou. Entendeu? O batido do pé. Então, o discernimento, ele discerne mesmo. O que é de Deus, o que não é. Esses dias aqui na última mini vigília, eu vi o anjo descendo aqui, ó. Gigantesco. Maior do que essa bem mais alto que isso aqui. É discernimento também. De espírito, né? E eu sabia que era de Deus, porque tem anjo, irmão. Se você vê ele, você vai pensar, o que é isso? Aí tem que ter o discernimento espiritual. Outro exemplo que eu vou dar rapidão. Estava orando aqui, acabou o culto de quarta, estou aqui orando. Vem um monte de irmão, está orando, papá. Você vê que a gente não controla. Vem um irmão, a gente abençoa, Deus te abençoe, tchau. Deus te abençoe. Vem um assim, caminhão que ele chega, Deus já pã. Deus é que decide, não sei porquê. Aí eu vi, né, era um casal. Olha para você ver o que é o discernimento, entendimento. Aí já juntou vários dons, né? Eu vi aqui nelas, mais ou menos assim, na moça, uma luz bem forte, parecia aquela luz ali, até mais forte do que ela. Pensa, luz é coisa boa, né? Mas no meio da luz tinha um pontinho preto. Eu vi um pontinho bem pequeno preto. Olhei e falei, não tem nem ideia do que é isso. Mas o espírito, o discernimento veio, é uma enfermidade, está no começo. Eu vi um pontinho. Aí eu orei especificamente, pá. Ela falou, eu senti saindo alguma coisa de mim. Eu falei, eu sei. Era uma enfermidade que Deus me mostrou e eu tive discernimento. Então é assim que funciona. Fala, Carlinhos. Sim, eu sempre, quando o pastor Rosemir, eu já tinha até falado pelo Ministério de Louvor, uma vez falei, foi com ele, e falou, Carlinhos, tem que falar pro pessoal do Ministério de Louvor. Por quê? Então muitas vezes, quando o pastor Rosemir começa a cantar em canto espiritual, já falei, tinha falado já pelo Ministério, ficar atento. Todas as vezes que o pastor Rosemir começa a cantar em canto espiritual, Deus está trazendo uma palavra profética. E é uma palavra profética para a igreja. O que tem que acontecer? O pessoal do louvor tem que parar para escutar, que muitas das vezes que é uma palavra profética para a igreja e o Ministério de Louvor continuar tocando, a igreja não vai escutar. Então eu já tinha falado para nós, todas as pessoas do meio começam a ministrar em canto espiritual, pode, batata que geralmente é Deus trazendo a palavra profética para a igreja. Pelo menos abaixar para poder ter entendimento ali, né? Para fluir ali. A gente está sempre, eu sempre falo, a gente tem que ficar muito atento. Temos que ficar muito atento em relação às coisas do Espírito Santo, porque uma besteirinha que faz, pega um telefone e faz isso aqui, você já perdeu tudo, porque você está tirando ali a sua atenção da sensibilidade do Espírito, não é verdade? Testar provar os... Muitos falsos profetas, muitos espíritos do anticristo também, né? Fala. Aí precisa ter o discernimento. Então esse é um dom também específico. Eu acredito que também é para edificação da igreja, edificação dos indivíduos. Agora vamos falar rapidinho para terminar do dom de línguas e variedade de línguas, né? Esse aí é um dos dons que edifica, que você pode edificar. Foi falado aqui na semana passada, né? Na outra que o irmão Léo veio aqui, o pastor Léo falou bastante do dom de línguas. Quem fala em línguas estranhas edifica a si mesmo, né? Mas o dom de línguas ele é bastante alcança uma proporção maior do que isso, né? Nós sabemos que a primeira vez que foi manifestado falaram em outros idiomas, né? Os apóstolos aí falaram nos idiomas daqueles que estavam naquela festa. Tem gente que defende que é só assim que é o dom de línguas, que esse dom de línguas estranhas não existe. Porém, o próprio Paulo fala no capítulo 13, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos, línguas, né? E tal. Então, existem as línguas estranhas, sim, que ninguém entende, nem mesmo você, porém, edifica a si mesmo. É para a sua edificação, para você orar no Espírito, é uma linguagem espiritual. E Deus edifica aquele que ora dessa maneira. Aleluia. Agora, se tiver interpretação, que também é outro dom, está falando aqui, a interpretação de línguas é um dom também específico. Eu vejo pouca gente ter, né? Pouca gente ter. Eu já vi pessoas sendo usadas assim, mas em
pontos específicos, assim, coisa. Eu vou dar um exemplo também, eu gosto de dar exemplo aí, da interpretação de línguas. Uma vez no louvor aqui, né, no ensaio, nós estávamos aqui, não estávamos nem tocando ainda, nós íamos orar. Tinha uns irmãos aqui diferentes, que não está mais aqui, a irmã Patrícia, quem lembra dela? Da irmã Patrícia, já participou do louvor aqui. Nós estávamos orando, pegou um na mão do outro, e eu era o líder, né? Falei assim, ó, ora para o irmão do lado, cada um ora para o irmão da direita. Eu estou orando pela Andresa, a Andresa estava aqui, a Andresa, né? Eu estava orando pela Andresa e tal, e cada um orando por si, e eu vi esse teto aqui, uma visão, vinha uma fita tipo aquelas da Olimpíada lá, que as moças ficam fazendo assim, aquelas fitas. Parecia aquelas fitas lá. Uma fita lá é laranjada, a vermelha clara. Ela descia por dentro desse forro aí, e ela estava escrita em letras que eu não conheço, em prata. A letra era prata, numa fita vermelha, desceu do céu. E eu vendo aqui, eu parei de orar, fiquei vendo. Só que eu estava com ele fechado, mas eu estava vendo. E a fita entrava na cabeça da Andresa, assim, uma coisa mais doida. Entrava dentro da cabeça da Andresa e eu, o que é isso, meu pai? Aí o Senhor falou, é uma música. É uma música, presta atenção. Aí eu peguei e falei para a Andresa, Deus mandou uma música agora para você. Ela começou a cantar. Uma harmonia que ninguém conhece, uma letra que ninguém conhece, era em línguas. Todo mundo ficou escutando aquela música em línguas diferentes, uma harmonia diferente, e Deus falou, é para cantar só para Patrícia, não era para todo mundo. Aí eu falei, ó, é para cantar só para ela. Aí ela foi lá e começou a cantar no ouvido da Patrícia, ninguém ouviu nada, não sabia de nada. E era em línguas, presta atenção. Depois da experiência, a gente continuou orando e tal. O que aconteceu? Deus deu naquele momento, eu não sei se a Patrícia tem esse dom, como o dom daqui, mas ela interpretou as línguas. Ou seja, a Andresa cantou só para a Patrícia, nós não escutamos mais, a gente começou a escutar a música, era em línguas, não era para nós. Aí Deus mandou cantar só no ouvido da Patrícia, a Andresa cantou e a Patrícia interpretou as línguas. Ou interpretou a música só para ela, era algo para ela. Ela começou a chorar e falou, eu interpretei tudo. Uma mensagem para mim. Nós não perguntamos, né, já que era para ela. Mas entendeu? Então Deus ali interpretou e edificou a irmã ali naquele momento. Uma coisa totalmente sobrenatural aí nos dons de línguas, que estão classificadas no dom da fala, né? Que é a profecia, línguas estranhas, outras línguas no caso, e interpretação de línguas. Existem casos, a gente já conhece, eu já ouvi relatos, né, de testemunhos de pessoas que realmente estavam em outro país, encontrou com algum estrangeiro, e naquele momento Deus tomou ela ali para falar na língua, no idioma daquela pessoa, para aquela pessoa entender. Então também tem a pessoa que tem o dom de línguas pode sim ser usada dessa maneira. Encontrar um americano falar inglês, encontrar um japonês falar em japonês, sempre grandezas de Deus, assim como foi em Atos 2, ou algo da parte de Deus ali naquele momento, caso o Senhor queira. Amém? No 11, entretanto o mesmo Espírito realiza todas essas ações, e eles as distribuem individualmente a cada pessoa conforme deseja. Amém? Então os dons do Espírito vêm do Senhor, Ele distribui conforme Ele deseja. Porém Paulo afirma que nós devemos orar e pedir os melhores dons. Você recebeu dons de Deus? Amém. Ore e peça os melhores. Você pode pedir a Deus os dons espirituais. Glória a Deus. Alguma pergunta mais? Tá bom? Se eu não souber, o Marcos Túlio responde. Essa questão do dom de línguas, por exemplo, é uma coisa interessante. Eu já tenho assim uma rodagem com igrejas, já fui em várias igrejas, sempre eu saio de uma igreja para outra. Nunca vi uma pessoa interpretar. Não. Quer dizer, eu acho que as pessoas... Eu, por exemplo, né, muitas vezes eu critico falar em línguas porque eu não sei nem o que o cara está falando. Ele está até me xingando, eu estou achando bom, né? Então, não tem interpretação, não fortalece a igreja. Eu achei assim, como as pessoas gostam de procurar o dom de língua, de falar em língua, que chama atenção, fala, pô, esse cara está abençoado, está falando em língua. O cara que vai interpretar fica, rapaz, o cara não procura essa qualidade desse dom para crescer a igreja, né? Então eu acho interessante aqui, ninguém procura. Agora o dom de falar é interessante que todo mundo gosta de falar. Existe aquela
teologia que a pessoa, é um dos sinais, pelo menos deixa claro assim, em alguns pontos da palavra, que é um dos sinais que a pessoa foi batizada. Não quer dizer que é uma regra, né? Pelo menos aqui no livro de Atos diz que Paulo impunha as mãos e eles recebiam o Espírito Santo, eram batizados por causa que estavam falando em línguas e engrandecendo a Deus. É uma das coisas que mostra que a pessoa está cheia do Espírito Santo, é quando ela começa a engrandecer a Deus de forma espontânea, fluida ali. Isso mostra que ela está cheia, está sendo cheia do Espírito Santo. Por isso que é muito complicado quando a pessoa está muito calada, muito fechada, e não transbordou ainda a parte do Espírito, né? E eu acredito assim, como a Bíblia diz que edifica a si mesmo, e também nós entendemos que é uma linguagem espiritual, como o rapaz falou, o Léo falou, o que ele falou eu acredito também, que nós não sabemos como orar exatamente. Por mais que nós procuramos orar bem, buscar as melhores palavras, ou os melhores assuntos, ou a nossa vontade de orar é por isso, o Espírito sempre tem a oração dele, perfeita. E a Bíblia diz que quando não conseguimos orar, nós também, o Espírito geme, né, gemidos inexprimíveis, que intercede por nós. Então, eu acredito que também, muitas das vezes, não está específico, mas eu creio que muitas das vezes, mesmo falando em línguas, eu posso sim estar orando por nação, orando até por você, orando por uma pessoa que eu não conheço. Orando por uma pessoa que eu não conheço, porque é mais fácil, é uma linguagem espiritual. De qualquer maneira, eu serei edificado com isso, né? Eu serei edificado com isso. Então, eu creio que não é errado orar em línguas, né? O Paulo falou, no meio da igreja, se alguém for levantar e orar, um só ore, o outro tenta interpretar, se tiver o dom de interpretar, senão cada um fique calado no seu lugar, orando consigo mesmo, né? Tem essa novidade aí. Porém, eu também acredito que existe uma intercessão do Espírito ali, que pode usar essa linguagem espiritual, no caso, dom de línguas estranhas, para interceder. Até o bispo mesmo conta uma história, eu já ouvi essa história pelo menos umas 200 vezes, para ficar bem firme, né, que ele conta muito, eu já escutei, que é do homem, que a filha dele era uma missionária, não sei se era na Índia, eu esqueci agora, é um desses lugares aí, bem difícil, África ou Índia, e ela pegou malária, pegou uma doença lá e estava morrendo. Ela foi para o hospital e desenganaram ela lá, ela estava morrendo em febre lá, e o pai dela, cristão, estava aqui, não sabia de nada, estava cortado ali o telefone com ela, não tinha contato, ele não sabia que ela estava doente, e ele foi, não sei aonde, lá no sítio dele, e de repente ele foi tomado pelo Espírito e caiu de joelho e começou a orar em línguas. Ele não estava orando, ele não sabia que estava orando, mas orando em línguas, orou das 10 da manhã até umas 2 da tarde, uma coisa assim. Estou jogando números aqui que eu não lembro exato, mas a história é essa. Ele orou em línguas nesse período sem entender nada. É um testemunho, tá, Vilela? Para a gente entender também. E beleza, orou, não entendeu nada, orou só em línguas, não entendeu. Das 10 às 2. Passou 3, 4 dias, ligaram para ele, a sua filha, ela ligou, já tinha melhorado, e falou que estava à beira da morte, ia morrer naquele dia, daquela hora que ele orou até as 2. Foi a hora crítica que ele estava. E ele deduziu, né? Entendeu que estava intercedendo por ela, mesmo sem saber, orando em línguas, pelo Espírito. O Espírito o levantou ali para orar, mesmo que em línguas, e que Deus interviu ali naquela situação. Fala, Carlinhos, vamos terminar. O pastor Rosemir tem esse dom de interpretação de língua. E uma vez ele estava aqui no culto, na frente, eu estava lá atrás. Eu orava em línguas e ele interpretava. Muito tempo atrás. E em determinada situação, no culto, mais ou menos, vamos supor que tiver todo mundo falando em língua, e essa pessoa que tem esse dom, no meio daquelas tantas pessoas que estão falando em línguas, tem uma que traz, que é diferenciado. Assim, eu tenho isso, né? E tiver todo mundo orando, e uma pessoa estiver orando em línguas, e eu consigo interpretar o que ela está falando. Né? Às vezes não é questão de uma palavra para a igreja, mas eu sei o que ela está falando. Interpretação não é tradução, é interpretar. Às vezes uma pessoa está falando línguas do mesmo jeito e a pessoa consegue interpretar o que ela está falando. Amém? Vamos. Hoje deu muito. As irmãs estão tudo com raiva, já vai fazer almoço, verdade, hein? Você falou um negócio interessante. Todo mundo acha que só o cara, quem é batizado fala em línguas, né? E eu falei uma besteira aqui, eu falei assim, pode estar até me xingando, quero que a igreja me perdoa por falar essa bobagem aqui, não sei de onde saiu isso.
Jamais em línguas que alguém vai xingar alguém. Se a igreja me perdoa, foi uma expressão mal colocada aqui, eu peço perdão à igreja. Amém. Eu creio que não é errado falar em línguas, nunca. Vai edificar você. Às vezes a gente fala, começa a falar em línguas. Você pode falar a hora que você quiser. Para quê? Para te edificar, para te encher, para te... Fala, irmão. Nós vamos terminar. Vai terminar. Jesus, nós terminamos hoje ainda. Não, mas aqui assim é importante. É um assunto muito interessante, né? Não, mas outra coisa, é importante a gente entender, porque ele fala, olha, dom de quê? De variedade de línguas e interpretação. Foi o que aconteceu no dia do Pentecostes ali, que eles falaram uma variedade de línguas. Pessoas estrangeiras ouviam na sua própria língua. Esse é um dom. Aqui, Paulo, lá no capítulo 13, Paulo fala, né? Ainda que eu fale a língua dos seres humanos e dos anjos. Então, assim, existe uma diferença disso aí. O dom de variedade de línguas, que aí precisa de uma interpretação, porque de fato é uma língua, assim, é uma outra língua que não é a sua língua mãe, vamos dizer assim. E a língua dos anjos, que é os cânticos espirituais. É algo que, de fato, ela é 100% espiritual, né? Então, e essa, eu creio... A maioria das pessoas que falam em línguas falam essa língua vamos dizer assim, essas línguas espirituais, as línguas dos anjos. Entendi. Existe uma distinção aí, né, em relação a isso, e até um preconceito em algumas denominações, em algumas linhas teológicas em relação às línguas por causa disso, mas eu acho que não. Eu creio que sim, é válido, você está se edificando. Agora, a não sei que você esteja, né, realmente, pregar tudo que eu falei aqui em línguas. Realmente ele não vai edificar ninguém, né? Tem a hora, a maneira, Deus está no controle, né? O Espírito é o mesmo, né? E para quê? Para benefício. Se é o Espírito, põe na cabeça. Igual o Vilela falou, até se desculpou. Se a pessoa está no Espírito, ela não vai estar xingando, certo? É isso que você quis dizer, né? Então eu também digo, se é o Espírito Santo, há benefício. Amém? Não importa, a gente não tem que entender o Espírito Santo, não tem como. Jesus falou, ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai, quem é movido pelo Espírito. Não tem que saber, não. Amém. É o Espírito que move, faz, mas é para benefício, vai ter benefício. Vai, Marcos, vamos terminar. Vamos lá. Não, é interessante o seguinte, porque as pessoas, quando o Paulo chama atenção, por exemplo, esse dom de variedade de línguas, a pessoa começa a falar, não tem quem interpreta, é sem sentido. Agora, no momento do louvor, no momento da adoração, você está se conectando com Deus, com o Espírito Santo de Deus. Então, está subindo, está fluindo. Vamos dizer, você não está fazendo aquilo. Tanto é que já aconteceu aqui na igreja, várias e várias vezes aqui, quando Deus levanta, que Ele quer trazer uma palavra. Assim, há de fato um mover diferente aqui, né? Assim, já teve aqui vários e vários exemplos que pessoas se levantam, ela libera uma palavra profética, algo que vem de fato de Deus, ora em línguas, traz interpretação, porque acontece muito também, viu, Vilela? A pessoa está orando em línguas e automaticamente ela já começa a trazer o entendimento sobre aquilo que ela está falando, ela traz uma palavra de Deus. Amém. Vamos se colocar de pé, vamos orar? Aleluia. Semana que vem parou no 10, né? No 11, eu acho. Se você quiser continuar, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado, Senhor, pela sua palavra, obrigado pelo seu entendimento. Continua ministrando, Senhor, trazendo mais e mais fome e sede pelo conhecimento da sua palavra, pelo conhecimento da parte do Espírito, pelo conhecimento de tudo que o Senhor nos deu, para a glória de Deus e para o reino de Deus. Que cada um possa estar abençoado, protegido, iluminado, direcionado pelo Senhor. Que esse dia seja um dia de bênção, de alegria, de paz e de livramento. Nós já declaramos e profetizamos sobre o culto da noite, que o Senhor possa estar liberando a sua porção, o seu poder, que possamos estar com o coração, Pai, grato ao Senhor, prontos a prestar o nosso culto a Deus, e a entregar todo o louvor e toda a adoração ao Senhor, para a glória do Senhor. Cerca esse lugar, cerca cada irmão, traz a bênção, a proteção, em nome de Jesus, e a igreja diga amém. Amém. Estamos encerrados.